Olá, CryptoPowers! Sejam bem-vindos a mais uma atualização da semana, momento em que eu trago para você um pouco da minha visão frente ao deslocamento de preço a seguir. O que pode estar acontecendo agora, na semana atual? Bem, a gente vai conversar sobre isso, mas antes disso, eu já te peço, se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreva, e se tu já deixou teu like, muito obrigado. E caso tu ainda não tenha feito isso, considere deixar teu like para contribuir com o nosso trabalho, não te custa nada e nos ajuda muito. Fica agora com a nossa leitura da semana, tá? Então observe que dentro do gráfico semanal a gente tem um período mais lateral em que semanas consecutivas não conseguiam evoluir acima dos 43.800, então a gente não construía fechamentos acima dessa região. Pois bem, na semana que passou agora, a gente consolidou uma grande barra com um fechamento muito importante, tá, pessoal? Um fechamento alto. Essa estrutura ela é sim uma estrutura bem interessante para a gente estar atento. Por quê? Porque ele pode simplesmente a partir de agora definir esta faixa aqui como uma faixa de novo trabalho de preço e evoluir para zonas mais altas, tá? Então assim, primeira coisa é olhar para o contexto da semana. O preço atualmente está definindo um ponto em que ele pode gerar um novo rompimento. Inclusive, muitas pessoas agora estão atentas ao quê? Ah, mas o Bitcoin ainda não rompeu esse topo, o Bitcoin ainda pode falhar. Realmente, ele ainda pode voltar para dentro dessa lateralidade e seguir aqui errático por mais tempo. Isso é uma realidade, a gente não pode descartar essa possibilidade, tá? Mas a gente também pode olhar aí, por exemplo, gráficos de linhas e perceber que nos gráficos de linhas, quando a gente tira todos os nossos desenhos, né, deixa só o gráfico aí puro e limpo, a gente percebe que a gente tem uma grande consolidação e um rompimento acima. Então o gráfico ele fica com as linhas um pouco mais limpo, mais puro, mais claro de se identificar. Então quando a gente olha todo o gráfico semanal, a gente ainda constrói aí sim um movimento ascendente que estamos testando topos importantes de estruturas anteriores, mas a gente está avançando de maneira bem clara. E a gente não pode negligenciar esse avanço, uma vez que o Bitcoin segue fazendo assim movimentos de topos e fundos cada vez mais altos, tá bom? Quando a gente volta agora para as barras de candle, né? Então, as barras com máximas e mínimas, definindo também a estrutura de volatilidade, a gente consegue ver um cenário um pouco diferente. Principalmente, a gente tem que ficar atento ao quê? A movimentações corretivas a partir desse ponto aqui. Porque caso o preço consiga corrigir talvez até mesmo só 50% dessa barra, tá? Então seria uma correção até 45.300, a gente já deve olhar com atenção para esse movimento corretivo para ver se a gente tem uma continuidade, tá? Uma das coisas que eu gosto de analisar bastante, principalmente quando eu falo de gráficos de linhas, né, e patamares que eles estão evoluindo, só vou tirar todos os desenhos novamente para que fique mais fácil a gente interpretar juntos. Observem aqui no gráfico diário. A gente consegue negociar acima dos topos anteriores, tá? Quando se diz respeito a fechamentos, ok? Então, no semanal a gente tem um avanço significativo, no diário também a gente está avançando acima dos últimos fechamentos. E o meu interesse principal nesse momento é perceber se o preço ele vai conseguir consolidar aqui e evoluir. Caso isso aconteça, a gente vai ficar sim mais otimista, tá? Caso o preço gere esta consolidação, que por consequência ela é uma consolidação mais clara, né? Ela é evidente que pode acontecer. Então, se ela faz essa consolidação, ao invés de evoluir acima, fazer o pullback e avançar, que seria o cenário otimista, ela faz esse movimento lateral, quebra abaixo, retesta e volta para a lateralidade, a gente vai ter um contexto um pouco mais lateral por mais tempo, tá bom? Mas é claro que se o preço evolui acima desses níveis e segue rompendo, a gente vai ter um contexto bem mais otimista para o gráfico do Bitcoin dentro das próximas semanas. A gente não pode negligenciar esta realidade, tá bom? Então fica aí já a nossa visão, principalmente olhando o gráfico de linhas, tá? Uma coisa interessante também para a gente acompanhar é que a gente voltou a negociar acima do VWAP de 2024, ou seja, a média móvel ponderada pelo volume. Então, assim, pessoal, testes nesta média móvel ponderada pelo volume com sinais de compra, então o preço chega aqui nesta média móvel e deixa, tá, para vocês um sinal de reversão, como um zigue-zague, uma barra de sinal com bastante volume.
mínimas importantes com a absorção da compra, tudo isso vai gerar um sinal importante de compra, principalmente porque a gente está na média móvel, que para mim é a mais importante das médias móveis, que é uma média móvel ponderada pelo volume de negociação, tá? Então, normalmente onde tem volume tem interesse, e onde tem interesse a gente consegue desbravar aí os níveis de preço com mais clareza, tá? Uma coisa que a gente deve ficar atento também é que a gente pode estar deixando de lado a lateralidade anterior. Então, quando a gente pega toda essa consolidação aqui e plota um perfil de volume, a gente vê que o preço conseguiu evoluir acima do nódulo de volume, tá? Então, acima de toda essa faixa que era antes em amarelo, né? A faixa onde a gente tinha mais zonas de preço sendo negociadas, o preço tinha mais interesse em negociar, basicamente um ponto, né? Então, toda essa faixa aqui que eu estou plotando em amarelo era uma zona de maior interesse a ser negociado, entre os 44.237 até a faixa aí dos 40.800, 40.700, a gente tinha sim uma zona onde tinha mais interesse de se negociar o ativo, uma região de consolidação, uma lateralidade bem definida. Agora, pessoal, o preço está escapando dessa faixa, tá? Um reteste aqui, pessoal, com uma consolidação e evolução do movimento ascendente pode ser sim uma base, tá? Para um fundo mais alto, o que vai deixar o preço mais otimista. Algumas pessoas me perguntam, Leandro, tem como fazer uma compra aqui agora? Eu acho muito complicado uma compra nesse momento, tá? Eu acho que tem contextos melhores para se comprar, principalmente ou na consolidação, avanço e reteste. Eu acho que essa compra aqui com esse patamar e com essa leitura se torna até um pouco mais segura, por causa que o stop ele se torna curto, ou até mesmo uma compra de correção. O preço evolui para baixo, gera um teste em níveis significativos e evolui novamente para cima. Tá? Então, essas são algumas das possibilidades que a gente não pode descartar. E falando em volume, uma coisa legal da gente estar olhando é onde ocorreu a estrutura de acúmulo de grandes trades, negociações com bastante intensidade. A gente percebeu que sim, boa parte das gestoras, como BlackRock, Fidelity, elas ainda estão acumulando com muita intensidade bitcoins, tá? Então a gente pode perceber que ocorreu sim, quando a gente cai em tempos gráficos, acúmulos menores aqui embaixo, mas o maior acúmulo de negociação foi aqui na VWAP em desenvolvimento de 2024, que é essa aqui em amarelo, tá? Então, o que que acontece? Esse patamar de preço aqui, ele teve muito interesse em ser negociado. Por consequência, caso o preço retome este patamar, é bem possível que a gente tenha uma reação importante a partir deste nível aqui, tá bom, pessoal? É uma faixa muito importante de preço e a gente não pode desconsiderar ela nos próximos dias, principalmente caso o preço venha para um contexto mais corretivo. Algumas pessoas também querem ter uma noção de aonde o preço pode evoluir caso a gente venha para esse rompimento de topo anterior, né? Quais seriam as possibilidades? Bem, uma das coisas que muitos fazem, tá, que seria projetar esse movimento acima, ou seja, todo esse movimento a partir do topo, pode gerar alvos significativos e bem altos, ok? Então, se a gente pega essa amplitude e projeta ela, até a amplitude aqui projetada, em pelo menos uma vez o risco, a gente está falando de alvos bem altos, tá? Eu particularmente deixaria também a faixa de 618, que seria uma faixa aí de 56 e 880, tá? Então assim, a região bem alta de movimento projetado, caso a gente venha para um zigue-zague que leve os preços para pelo menos este movimento, ou seja, esta perna aqui, sendo replicada para cima, tá? Em faixa de 618 seria aqui na faixa de 56.800, ou até mesmo caso a gente esteja em um processo que vai evoluir para pelo menos este movimento projetado, seria aí na faixa dos 62.360. Algo que pode chegar muito perto do topo anterior, tá bom? Muito próximo mesmo. A gente estaria negociando em níveis bem importantes, tá bom? Bem, agora, se o preço vem para uma correção, quais são os níveis que a gente poderia estar atentos, né? Então, primeiro, a gente poderia olhar para este movimento aqui projetado, então esse topo por essa mínima, né, alternado por essa máxima. Então a gente já percebe que pelo menos um movimento de 1 para 1, tá, seria na faixa de 38.500, 38.400, tá? Essa seria a região que a gente tem hoje plotada. Eu vou até deixar numa linha mais espessa e aí os preços à esquerda para ficar mais fácil para vocês verem, né? Então assim, a gente percebe que
Se o preço faz uma correção a partir deste topo, ele poderia gerar, né? Isso pensando, é óbvio, em um movimento corretivo ainda mais longo, tá? Poderia gerar pelo menos um teste abaixo da mínima, tá? Por uma falha, ou até mesmo uma movimentação um pouco mais profunda. Uma coisa que eu quero ressaltar para os amigos é o seguinte: quanto mais o preço avança para níveis mais altos, tá? E consolida patamares de preço mais altos, mais o preço define estruturas como essas, tá? Que são estruturas de suporte, estrutura de VWAP, estrutura de acúmulo de volume, como eu mostrei para você, zona de grandes trades. Tudo isso dificulta uma correção mais profunda. Então, quanto mais o preço avança e consolida patamares acima, menos provável se torna uma correção mais profunda e aguda. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito em mente, né? Por mais que a gente tenha leituras que viabilizam correções mais profundas, a gente não pode esquecer um conceito básico do mercado, né? Que se existe um deslocamento de preços a favor de uma tendência, ele tende a continuar a favor dessa tendência. A tendência do Bitcoin ela é uma clara tendência de alta, mas eventualmente a gente pode ter correções no meio do caminho. Então a gente tem que ter isso bem claro na nossa mente para que a gente consiga negociar da melhor forma possível. Na minha percepção, eu acho que ainda tem muito espaço não só para o Bitcoin, mas principalmente para as altcoins, tá? Quando a gente olha aí, por exemplo, o caso da dominância, a gente está num canal que aparentemente me parece que vai gerar um topinho mais baixo, a gente pode cair a dominância aqui do Bitcoin, o que vai favorecer provavelmente muitas altcoins que estão esperando este momento do Bitcoin ficar um pouco mais lateral, né? Então o preço fica um pouquinho mais lateral aqui nesse nível, define aqui essa consolidação que eu comentei para vocês, talvez aumente, tá, a negociação de grandes trades aqui, o que eu acho que é um pouco menos provável, mas pode acontecer. E aí, caso a gente venha para uma definição, seja ela para um movimento lateral e evoluir para cima, isso vai ser positivo, ou caso seja ela lateral para o movimento abaixo, também vai ser positivo, tá? Por quê? Porque essa simples lateralidade com a dominância do Bitcoin caindo vai favorecer as altcoins para performarem, tá? Então, assim, eu vou ficar bem atento a isso. Eu acho que essas são possibilidades que a gente não pode descartar. Beleza, galera? Me diz aí, aproveita, deixa nos teus comentários. Tu acha que esta semana nós iremos observar o Bitcoin acima dos 50 mil dólares, o fechamento dessa semana, ou seja, no próximo domingo, a gente vai ver o Bitcoin acima dos 50 mil? Ou a gente está próximos aqui de um topo e a gente vai ver uma correção potencial para só nas semanas seguintes definir o movimento futuro? Aproveita aí, comenta aqui embaixo e contribui com a nossa análise, dando também a sua análise como contribuição. Então me diz aqui, vamos negociar até o fechamento dessa semana acima dos 50 mil, fechando patamares ainda mais altos, ou a gente vai entrar num processo de consolidação, vamos voltar para a lateralidade e essa grande movimentação de alta, talvez espelhando aí movimentos para 58, 60, 62, só vai acontecer depois do halving. Comenta aqui embaixo e não te esquece, se tu não tem ainda sua conta na BingX, abra sua conta. Eu vou deixar aqui embaixo um link, o primeiro link na descrição, um link que você consegue ganhar até 5 mil dólares em recompensas fazendo ali o passo a passo recomendado da BingX, ativando sua conta, obviamente, após o seu primeiro depósito e conseguindo negociar. Então, tu vai conseguir ganhar bônus para a sua negociação. Aproveita, negocie na corretora parceira do canal e fique agora com a inserção da BingX e depois disso, 2 vídeos recomendados para você, caso ainda não tenha assistido, conseguir assistir e ficar por dentro de todas as nossas análises. Meu forte abraço, uma ótima semana para você e até o próximo vídeo. Falou!